Bom dia, meninas do sexto ano. Hoje, dia 18 de junho de 2020, iremos dar continuidade às nossas atividades. Peço para vocês abrirem o livro de vocês na página 61. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre estrutura de poema, né? A estrutura do poema. Nesse capítulo, o tema, né, é relacionado à poesia. Estrutura do poema. O poema é um gênero textual reconhecido pela sua forma característica, estrutura em versos. Cada uma das linhas do poema e distribuição em estrofes, agrupamento de versos. Esse formato colabora para a identificação desse gênero literário. Geralmente, nos poemas, a linguagem é trabalhada artisticamente para criar significados inesperados. A essa linguagem dá-se o nome de linguagem poética. Muitas vezes há a presença de rima ao final dos versos e de ritmo, que é marcado pela alternância de sílabas fortes e fracas ou pela repetição de palavras ou grupos de palavras, conferindo musicalidade ao poema. O poeta expressa sua visão de mundo sobre diferentes temas para manifestar seus conceitos, pensamentos, sentimentos e emoções. Ele cria uma voz, um eu, que fala no poema. Essa voz é denominada o eu lírico ou o eu poético e não pode ser confundida com a voz do autor. O que ocorre é que o autor assume diferentes vozes, né? Criando, portanto, vários eus, por meio dos quais expressa desejos pessoais, dramas e formas de ver e entender o mundo. Então, isso daqui são as principais características da estrutura do poema. Vocês puderam notar anteriormente, né, no poema que a gente leu, que na aula anterior, que o poema em si ele já possui, né, a sua estrutura. Não é tão simples assim, né, escrever um poema, como vocês podem notar, né? Eu particularmente gosto bastante de poesia, porém, se for para mim escrever, eu terei muita dificuldade, porque eu não vou conseguir utilizar as palavras corretamente, ter aquele jogo de rima, de ritmo, né, a qual fala aqui na estrutura do poema, né? Então, para mim será uma coisa inviável. Lembre-se que versos são o quê? São as linhas e estrofes é a quantidade de linhas juntinhas, ok? Quinta questão. Poemas são textos escritos em versos que correspondem a cada linha do poema. Poemas são textos escritos em versos que correspondem a cada linha do poema. Quantos versos tem o poema Os Músicos? Vocês vão contar quantas linhas, certo? Sexta, chama-se estrofe ao agrupamento de versos em um poema. No caso desse que você leu, quantas estrofes compõe? Você vai contar quantas estrofes. Na página 62, né? Nós vamos estudar agora adjetivos, né? O que são adjetivos? Vocês lembram, né? Então, eu deixo aqui essa interrogação para vocês, né? Do que são adjetivos. Os adjetivos, eles são usados para quê? Né? Vamos recapitular. Adjetivos, eles são utilizados para caracterizar substantivos, não é assim? Eu creio que em algum momento da vida de vocês já estudaram isso, já ouviram alguém ou algum professor de vocês mencionar alguma coisa, né, referente a isso. Na página 62 tem assim, ó. No poema Os Músicos, né, que foi o poema que a gente leu, é possível notar a descrição de vários elementos com palavras que os caracterizam. Estas são chamadas de adjetivos. Então, os adjetivos, eles são caracterizadores dos substantivos, né? Quando eu digo assim, a menina é muito bonita. Esse bonita, ele é o adjetivo, por quê? Porque ele está caracterizando menino. Menina não é o substantivo? Então, no caso, ele é um caracterizador do substantivo. É muito importante, meninas, que vocês tenham conseguido aprender o conteúdo anterior. Sem o conteúdo anterior, vocês não irão conseguir ter o domínio do conteúdo da frente, certo? Isso é um fato, né? Isso não é apenas uma teoria minha como professora, mas é uma realidade. Por quê? A partir do momento que você não aprendeu o conteúdo anterior, você está com dúvida no conteúdo anterior, então o próximo conteúdo você também não vai conseguir entendê-lo. Por quê? Porque um conteúdo vai levando ao outro.
Um conteúdo vai puxando o outro, certo? Então, sem o domínio do conteúdo anterior, fica difícil de você ter o domínio dos próximos conteúdos. Na página 62, né, temos esse quadro, né, que eu irei ler agora para vocês e peço que vocês acompanhem. Diz assim: você percebeu nesta atividade que as palavras que modificam os substantivos, caracterizando-os ou especificando-os, são os adjetivos? Tá perguntando aqui. Veja outros exemplos. Ganhei flores em meu aniversário. Ganhei flores amarelas e cheirosas em meu aniversário. Então, vai ter uma marcaçãozinha aí. Substantivo, aí adjetivo e adjetivo, né? No segundo exemplo, a indicação de características para o substantivo flores torna seu sentido mais específico, já que não são quaisquer flores, mas as amarelas e cheirosas, certo? Então, está caracterizando, está especificando, está agrupando, né, essas características. Vejam, né, que adjetivo ele não é tão simples como a gente imagina, certo? Você tem que ter a interpretação daquilo que você está lendo, daquilo que você está vendo, certo? Na hora que vocês forem fazer a atividade de vocês, vão fazendo, notando isso, né? Lembre-se de me enviar, né, as fotos das atividades, mas não façam a atividade só para me enviar, não, certo? Façam a atividade para vocês aprenderem, para vocês terem o domínio do conteúdo de vocês, certo? Na realidade, esse conteúdo eu já estudei a minha vida toda, né? Vocês, nesse momento, é quem precisam aprender. É crucial esse conteúdo, certo? Então, qualquer dúvida, meninas, que vocês tiverem, vocês podem perguntar. Eu aconselho que vocês retornem a parte de substantivos, deem uma olhada, né? Vejam o que vocês conseguiram absorver, o que vocês não conseguiram, para que vocês passem adiante, né? Para que a gente possa passar adiante, certo? Nos conteúdos. Cada conteúdo, ele exige de nós um conhecimento diferente e uma parte diferente do conhecimento, ok? Então, para que vocês consigam fazer tudo direitinho, vocês têm que correr atrás disso, ok? Então, pessoal, a aula de hoje é essa. A atividade de vocês é até a página 63. Façam cuidadosamente. Hoje não vai ter atividade no caderno de atividades, vai ser só aqui no livro grosso. Então, façam a atividade de vocês adequadamente. Tenham uma quinta-feira abençoada, tenham um restinho de semana abençoado. E vocês já sabem, qualquer dúvida vocês podem, né, e devem me perguntar, certo? Então, é isso. O conteúdo da aula de hoje é essa e até a próxima aula. E um beijo.